pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim contar um pouquinho da minha experiência ao ler o livro Uns e Outros, então vem comigo. Pessoal, esse livro, ele é um compilado de contos, ele foi meio que organizado, né, pela TAG. Os organizadores desse livro foram a Helena Terra e o Luiz Rufato. E assim, eles meio que encomendaram, né, pediram para alguns autores de hoje fazerem uns contos espelhos de alguns contos clássicos. Então esse livro ele vai ter assim vários contos espelhados, um conto clássico e um conto novo espelhado naquela história do conto clássico. Então assim sempre vão ter dois contos na mesma temática, ou que tem escrita similar, ou que a história só foi meio que modernizada. Eu achei bem interessante essa ideia. É o primeiro livro de contos que eu leio, tá? Então, antes de eu falar dos meus contos preferidos e quais autores tem aqui dentro, eu vou mostrar para vocês essa edição, porque, gente, maravilhosa demais. Essa edição foi de uma das caixinhas da TAG, tá? Olha só, ela é capa dura. E aqui, olha, ela tem essas letras em prata, coisa mais linda. Todas essas letras, elas são em baixo relevo. A capa, ela é toda assim com altos e baixos, porque as letras são mais para baixo, tá? E assim, gente, é de um capricho maravilhoso. Olha isso, ela vem com fitinha para você marcar. Aqui é porque eu marco a data e a hora que eu comecei a ler. Eu aprendi com a Isa do Lido Lendo, tá? Ela que posta sempre. E aí eu também coloco aqui no final a data que eu terminei de ler, tá? E assim, olha, como vocês podem ver, aqui dentro tem um papel diferente, em um papel prata também, né, como na capa. As repartições não capítulos, mas dos pares de contos são em preto, tá? É uma edição da TAG junto com a editora Dublinense. Foi publicado em Porto Alegre em 2017, tá? Então, assim, olha, eu vou mostrar para vocês todos os autores que tem aqui, olha, vem com a lista aqui dos autores. Então, assim, olha, os contos são Eveline, de James Joyce, O Espelho é a Morte da Mãe, de Beatriz Brasher, O Fim de Algo, de Ernest Hemingway, e O Fim de Alguma Coisa, imitando Hemingway, de Luiz Antônio de Assis Brasil, Os Desastres de Sofia, da Clarice Lispector, e Simplício, de Eliane Brum, Teoria do Medalhão, de Machado de Assis, e O Futuro Político, primeiro ato, do Milton Ratum, que é o espelho do conto do Machado, Negrinha, do Monteiro Lobato, e Negrinha, 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 da Ana Maria Gonçalves, que é o espelho do primeiro, né? Pai contra Mãe, de Machado de Assis, que é um conto, assim, muito lindo, mas muito triste. Machado de Assis escreve muito bem. Mas, gente, esse conto é, assim, muito triste o final. E o conto espelho dele é Pipa Sandy, de Paulo Lins. Aí vem Mary é de Alamodê, da Catherine Mansfield. E o espelho é A Rainha das Fadas, da Ivana Arruda Leite. Um Homem Célebre, do Machado de Assis, e Um Homem Célebre, do José Luiz Peixoto, que é o espelho. E, na verdade, Um Homem Célebre, do José Luiz Peixoto, é o meu conto favorito desse livro, assim, disparadérrimo, assim, muito bom, muito bom. O Colar, do Guy de Maupassant, Um Simples Engano, que é o espelho desse O Colar, da Maria Valéria Rezende. E o último parzinho é Depois do Baile, de Tolstói, e o espelho dele é O Herói da Sombra, de Cristóvão Tesa. Então, assim, gente, alguns contos, e principalmente o primeiro eu achei muito assim, tipo, né? Só isso, né? Aí eu, tipo assim, eu já comecei, tipo, assim, ai meu Deus, esse livro. Mas, assim, como é conto, as histórias são completamente diferentes. É claro que os contos espelhados, né, os pares dos clássicos, eles têm uma história ou parecida, ou pelo menos sobre o mesmo tema. Mas cada parzinho é muito diferente do outro. E assim, foi a minha primeira experiência lendo livro de contos, eu gostei bastante, porque eu pude ler uma história completa por dia.
Então, assim, eu encarei o livro de contos, eu não quis ler esse livro assim, vou ler de cabo a rabo, tipo, vou sentar todos os dias e ler só ele até eu terminar, não. O que eu tava fazendo era assim, todo dia de manhã, quando eu sentava para ler, eu li um conto e depois eu partia pro livro que eu tava lendo. Então, foi meio que assim, eu marquei poucas partes, sabe? Como eu disse, o meu conto favorito foi do José Luiz Peixoto, que foi o Homem Célebre dele, né? E o que eu gostei é que, assim, o conto clássico é o Homem Célebre do Machado de Assis. E o Homem Célebre do Machado de Assis fala sobre um pianista que escreve, que compõe muitas músicas populares que todo mundo escuta, que às vezes ele tá andando na rua e alguma festa tá acontecendo em alguma casa, ele escuta uma música que ele compôs, ele às vezes compõe por encomenda, mas o sonho dele era compor música clássica, ser tão bom quanto os grandes compositores clássicos. E ele passa o conto todo atrás disso. Tem uma época que ele se recusa a escrever as músicas mais populares, mas no final ele volta pro que ele sabe fazer de melhor, que são as músicas populares, né? E o José Luiz Peixoto pegou essa ideia, né, do homem que quer ser clássico, que quer ser, tipo, super famoso, que quer ser erudito, e colocou como se fosse meio que uma autobiografia dele, como se fosse, né, o personagem principal aqui tenta ser um escritor super renomado. E ele passa o conto falando sobre isso. E o que eu mais gostei, eu marquei aqui nele como meu conto preferido. E o finalzinho, ele meio que fecha o conto escrevendo para o leitor. E ele fala assim: resta-me o consolo de serem poucos os leitores que chegam até aqui, que leem parágrafo após parágrafo até aqui. Os leitores que não passaram das primeiras páginas nunca saberão o que está a ser dito nessas linhas. Desconhecerão a inconveniência do reflexo na vitrina. Melhor assim. Aos que estão aqui, de olhos arregalados, apenas quero dizer: não me julguem. Suponho que já o tenham feito. Talvez seja impossível que não o façam, mas saibam que, aí onde quer que estejam, também há espelhos e vitrinas dispostas a refletirem-vos quando menos esperarem, a denunciarem-vos ao mundo. Tenham cuidado. Não sei para onde vou a seguir, pouco importa. Mesmo que soubesse, não seria obrigada a dizer-vos. Aquilo que sei é que, agora, vou usar um poder absoluto que não pressinto. Vou fazer o que já devia ter feito há bastante tempo. Sem apelo, de repente, vou acabar esse conto. Então, assim, ele passa o conto refletindo sobre como ele queria ser um grande escritor, como ser respeitado e aclamado. E aí ele acaba refletindo que às vezes os leitores nem chegam no final das páginas, sabe? Então ele vai, tipo, simplesmente acabar o conto, porque ele, como ele é um escritor que não é tão aclamado, assim, né? O personagem principal do conto. Então, tipo assim, pra que ele vai gastar o tempo dele criando uma história mirabolante pra terminar o conto? Ele vai simplesmente acabar o conto. Acabei. Gente, eu achei isso ótimo, ótimo. Tipo assim, e acabou o conto. Beleza, tchau. Que você não vai ler mesmo? Porque eu não sou um escritor famoso, ninguém vai ler. Ai, adorei, gente, esse conto. Mas então, é meio que isso. Eu nunca tinha lido um livro de conto, foi uma ótima experiência. Como são muitos contos e eu lia um por dia, eu fiquei mais ou menos um mês e pouquinho lendo. Porque nem todos os dias eu lia um conto, né? Eu acho que não chega a ter 30 contos aqui. Mas, assim, foi muito, muito legal a experiência. E, assim, tem contos, né, que não foram pra mim uma experiência tão legal assim, e tem contos que eu gostei muito, sabe? E então vale a pena. Eu não sei se vai ter, por exemplo, na Amazon uma outra edição de uns e outros. Se tiver, eu vou colocar o link aqui embaixo para quem se interessar e quiser comprar, tá bom? Mas eu indico que vocês leiam sim livros de contos. E para terminar, eu vou mostrar que ele vem, né? Eu esqueci de mostrar na hora que tava mostrando. Ele vem com uma luva e ele vem com material de apoio. E esse material de apoio é muito legal. Vem também com um marcador de página,
que ele apresenta todos os autores. Ele tem uma mini biografia do autor e uma apresentação do conto que está aqui de cada um dos autores e de cada uma das obras. Então, é um material de apoio muito bacana de se ter, tá? Então, se eu achar essa edição também, eu deixo aqui o link para vocês, combinado? Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou continuar falando de livros e leituras aqui no canal nos próximos vídeos. Então a gente se vê. Tchau!